Chegamos na terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League, esse novo formato da Champions que está na sua segunda temporada. E na terça-feira então começou com o jogo entre Barcelona e Olympiacos, um simples 6-1 para a equipe da Catalunha. A equipe treinada por Hansi Flick aplicou essa goleada no Olympiacos da Grécia, né? Uma grande partida de Fermín Lopes, que foi coroado com um hat-trick, eleito melhor em campo e levou também a bola do jogo para casa. Lamine Yamal deixou o dele de pênalti, Marcus Rashford também deixou dois, está vivendo uma boa fase, recuperando aí o seu futebol, ajudando bastante o Barcelona nesse período de ausência do Rafinha por lesão. Então Rashford tem sido escolhido para ser titular na maioria das vezes ali no ataque junto com o Yamal, e muitas vezes o Ferran Torres ao invés do Lewandowski, que também é um jogador que por conta da idade não está conseguindo ser titular em todos os jogos e também não está tendo o mesmo rendimento das temporadas anteriores, mas ainda entrega bastante gol, né? Enfim, o Rashford está sendo importante. O Olympiacos fez um gol ali com o El Kaabi, teve um jogador expulso. Não acho que isso tenha influenciado tanto o placar elástico de 6-1. Barcelona acho que golearia de qualquer maneira, mesmo que fosse 11 contra 11, até porque quando o Rezi foi expulso já estava 3-1 para o Barcelona. Depois saíram mais 3 gols. Então Barcelona, que perdeu na segunda rodada para o PSG, reencontra a vitória agora na terceira rodada contra o Olympiacos. Nesse mesmo horário de Barcelona e Olympiacos, teve Kairat Almaty contra o Pafos. O Pafos, que é do Chipre, e é o time onde joga o Davi Luiz, eleito o melhor jogador em campo. Ele quase marcou o gol, 2 vezes aliás, né? E lá atrás foi muito importante para o Pafos, que teve um jogador a menos desde os 4 minutos da primeira etapa. Eles conseguiram segurar esse 0-0 fora de casa contra o Kairat. O Arsenal fez 4-0 para cima do Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone tem oscilado demais nessa temporada. Na La Liga também, não só na Champions. Na Champions só tem 3 rodadas até aqui. E a primeira derrota elástica deles, né? 4-0 para um time do Arsenal que no momento lidera a Premier League e cria expectativa nos seus torcedores. Muitos achavam que o que faltava no Arsenal era um centroavante. Ele chegou e é o Gyökeres. Mas ele ainda não caiu nas graças da torcida porque não está fazendo gol como se esperava. Eu não esperava que ele fosse manter a média de gols que ele tinha em Portugal na Inglaterra. E isso está acontecendo. Não quer dizer que ele é um bagre, que ele vai ter um desempenho igual ao do Højlund no Manchester United, que até voltou para o Napoli e está entregando, não nessa rodada, né? Porque a gente já vai falar do Napoli, vocês estão vendo aqui o que aconteceu com a equipe italiana nessa rodada de Champions. Mas enfim, o Arsenal ganhou de 4-0. 2 gols do Gyökeres e 2 gols ali dos Gabriéis, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães, os jogadores do Brasil que atuam no Arsenal, o zagueiro Magalhães e o atacante Martinelli. O PSG também aplicou uma sonora goleada para cima do Bayer Leverkusen. Foi uma terça-feira aí repleta de gols na Champions League, uma chuva de gols aí na terça-feira, de goleadas. PSG 7-2 em cima do Leverkusen na Alemanha. A expulsão do Andrich condicionou bastante essa derrota do Leverkusen, mas é uma equipe que desde a saída do Xabi Alonso contrataram Ten Hag, ele foi demitido bem rápido. Acho que foi uma escolha ruim, obviamente. Enfim, aconteceu a troca, eles estão oscilando no campeonato alemão, a defesa tem sido o maior problema e nesse jogo levaram simplesmente 7 gols, né? Grande atuação de Kvaratskhelia, Nuno Mendes, os dois marcaram gol. Nuno Mendes, melhor lateral esquerdo disparado hoje. O PSG tem a melhor dupla de laterais, né? Nuno e Hakimi. Mas eu acho que há mais discussão quanto ao melhor lateral direito, e o lateral esquerdo é indiscutível que o Nuno Mendes é o melhor da atualidade, né? Foi lá o melhor em campo contra o Barcelona e o melhor em campo de novo agora contra o Leverkusen. Vitinha também fazendo uma partidaça. O time inteiro do PSG é ótimo. E teve o gol do Bola de Ouro que voltou de lesão agora. Ousmane Dembélé, voltando de lesão, anotou, se não me engano, o 6º gol do PSG nessa partida. Então, grande vitória do Paris Saint-Germain, que também teve um expulso, né? Não foi só o Leverkusen que teve jogador expulso, o Andrich foi expulso lá e o Zabarni expulso do lado do Paris Saint-Germain. Então, 2 gols de Désiré Doué, um gol de Pátio, que foi o primeiro, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha. Os gols do Leverkusen foram marcados pelo Alex Garcia, um de pênalti e o outro uma puta paulada de fora da área, golaço. Ainda na terça-feira, o Manchester City venceu por 2-0 o Villarreal, na Espanha.
E obviamente teve gol de Erling Haaland. E o outro gol foi marcado por Bernardo Silva. Bernardo Silva que não tem mantido o mesmo desempenho. Acho que principalmente na seleção ele está um pouco abaixo, mas no City tem sido capitão até pelas saídas aí de Bruyne, Gundogan, né? E ele tem sido capitão na maioria das vezes. Revezando com o Rubem Dias, né, o português também. São os jogadores mais antigos do time, mas o Haaland está vivendo uma temporada assim espetacular, né? Eu acho que ele vai bater recorde de gol agora. Já tem 53 na Champions League. 53 ou 63? Agora eu já não lembro. Me corrijam aí nos comentários. E o Napoli, hein? O Napoli quebrou a bet de muita gente aí na terça-feira, né? Os italianos fizeram isso, não só o Napoli, e isso se mantém. Times italianos não são nada confiáveis para você que quer fazer uma aposta casada. O PSV venceu por 6-2 o Napoli, uma goleada absurda da equipe holandesa. E olha, equipes do Antônio Conte serem goleadas, isso é tão comum, né? Ele não vem usando 3 zagueiros lá no Napoli e tem funcionado. Foi campeão italiano, faz uma temporada ok até aqui. Teve o De Bruyne sendo contratado, a melhora no meio de campo, mas o destaque ainda continua sendo o McTominay, né, sendo o artilheiro desse time, porque o ataque não está entregando muito. Enfim, o PSV teve uma grande vitória, 6-2. Essa é a equipe holandesa atropela a equipe italiana treinada por Antônio Conte. O Borussia Dortmund venceu por 4-2 o Copenhagen na Dinamarca. Vitória importante, né? Mas tinha que vencer, a favorita venceu. Diferente do Napoli. Não querendo comparar o Copenhagen ao PSV exatamente, né? Mas a Inter de Milão venceu por 4-0 o União Saint-Gilloise na Bélgica. E o Newcastle fez 3-0 para cima do Benfica de José Mourinho, que até agora não conseguiu dar um jeito nessa equipe. Agora os jogos da quarta-feira. Na quarta-feira, o Galatasaray venceu por 3-1 o Bodo Glimt, com 2 gols de Victor Osimhen. O Atlético Bilbao venceu por 3-1 o Karabag, que até então era um dos únicos times que tinham vencido as duas partidas, né? Ele venceu as duas primeiras rodadas e perdeu agora para o Atlético de Madrid. E eles chegaram até a abrir o placar, né? Tomaram a virada aí da equipe do País Basco. O Chelsea fez 5-1 para cima do Ajax. O Ajax, desde aquela Champions lá de 2019 com o Ten Hag, que eles foram até a semifinal e perderam para o Tottenham com aquele hat-trick do Lucas, o Ajax não fez mais nenhuma grande campanha na Champions. Vários jogadores foram embora depois daquilo, De Jong para o Barcelona, Van de Beek foi para o United, no final não deu em nada, né? De Ligt foi para a Juventus e hoje está no United também. O Van de Beek não está lá mais, está no Frankfurt. Mas enfim, o Chelsea, atual campeão do mundo. Estevão faz o seu primeiro gol em Champions League. O Enzo Fernandes deu a bola para ele bater o pênalti e o Estevão marcou pela primeira vez na Champions. No jogo onde Mike Gill marcou, Sutalo marcou um gol contra, Enzo Fernandes marcou de pênalti, Estevão marcou de pênalti e o Tyreek George também marcou. Então o gol do Moisés Caicedo foi dado contra, né? Ele finalizou, desviou no Sutalo e aí saiu o gol, né? O Weghorst marcou o gol do Ajax e ele cometeu um pênalti bizarro. Acho que foi o pênalti que o Enzo bateu, né? Não foi o do Estevão não. E o Estevão quase meteu um gol de bicicleta, jogou demais aí o brasileiro. Um ótimo início dele no Chelsea, já decidiu o clássico contra o Liverpool na Premier League. Entrou bem nas outras partidas também nessa Champions. E marca o seu primeiro gol na competição de clubes mais importante do mundo. Atalanta e Slavia Praha empataram em 0-0. Se eu disse que o Napoli prejudicou muitas pessoas aí que apostaram na terça-feira, na quarta-feira foi a vez da Atalanta. Atalanta, ao empatar em 0-0 em casa contra o Slavia Praha, né, decepcionou muita gente. É um resultado péssimo também. Pode fazer falta lá na frente não ter vencido esse jogo. Pode não, vai fazer. O Frankfurt perdeu de 5-1 em casa para o Liverpool. O Liverpool que vinha numa má fase, 2 derrotas seguidas na Premier League, derrota na Champions também na segunda rodada para o Galatasaray.
Galatasaray, que havia sido goleado na primeira rodada pelo Frankfurt, e agora o Liverpool vai até a Alemanha e goleia o Frankfurt por 5-1. De virada, né? O Christensen abriu o placar para o Frankfurt, mas aí veio a virada, Ekitike empatou, lei do ex, Van Dijk virou, Konaté fez o terceiro, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Gakpo e Szoboszlai. O húngaro tá voando aí, não só no Liverpool, mas também na seleção, né? Vimos ele nos jogos contra Portugal, lá nas eliminatórias da Copa. E ele deu assistência, fez gol, tá jogando muito aí o camisa 8 do Liverpool. E o Liverpool sai com essa vitória por 5-1. Liverpool que foi dono da melhor campanha da primeira fase na temporada passada, né? Na fase de Liga da Champions. O Sporting venceu por 2-1 o Olympique de Marseille. Destaque aí para o gol do brasileiro Igor Paixão no Olympique de Marseille. Eu acho que ele merece ser observado pelo Ancelotti, mas a vitória foi do Sporting com gols de Cátamo e Alisson Santos. E por fim, os últimos 3 jogos: 0-0 para Mônaco e Tottenham, 1-0 para o Real Madrid contra a Juventus, gol marcado pelo Bellingham, jogadaço do Vinícius Júnior, ele acerta a trave e no rebote o Bellingham faz o gol. No mais, aí tivemos grandes defesas do Courtois, grandes defesas também do goleiro de Gregório da Juventus, em algum momento aí até incorporando o Buffon, mas o Real Madrid saiu com a vitória no Bernabéu. E por fim, o Bayern de Munique venceu por 4-0 o Clube Brugge, jogando na Allianz Arena. Harry Kane mais uma vez deixando dele. Luiz Dias também está em ótima fase colombiano. O time do Bayern para mim hoje é o melhor time do mundo, é o que está jogando o melhor futebol nesse momento. E é isso, agora a Champions volta no dia 4 de novembro. Não teremos na semana que vem, ela volta então na outra semana, na primeira semana de novembro, com Napoli Frankfurt. Destaque aí, os principais jogos serão PSG e Bayern de Munique, que aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e agora eles se reencontram na França. Vai ter Liverpool e Real Madrid no mesmo horário, né, que foi uma sacanagem aí da UEFA ter marcado esses 2 jogos no mesmo dia e mesmo horário, né? Podia ser um na terça e outro na quarta, um mais cedo. Na quarta já não tem um jogo tão interessante quanto esse, né? Na quarta tem City e Borussia Dortmund, Benfica e Leverkusen, Clube Brugge e Barcelona, né? Pô. Aí PSG e Bayern, Real Madrid e Liverpool no mesmo horário, né? Sacanagem aí da UEFA. Mas é isso aí, a Champions League voltando na primeira semana de novembro, dia 4 e dia 5 de novembro. E a classificação então da Champions aí que eu esqueci de falar. Até aqui em 3 rodadas, o PSG lidera ali com 9 pontos, venceu as 3 partidas, assim como Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid. Com 7 pontos, equipes que empataram um jogo e venceram 2, tem ali o Borussia Dortmund e o Manchester City, que vão se enfrentar na próxima rodada. Com 6 pontos estão Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Qarabag e Galatasaray. Com 5 pontos apenas o Tottenham. Com 4 pontos estão PSV e Atalanta. Com 3 pontos estão Olympique de Marseille, Atlético de Madrid, Clube Brugge, Bilbao e Frankfurt, e também o Napoli, além do Union Saint-Gilloise. Com 2 pontos Juventus, Bodo Glimt, Mônaco, Slavia Praha, Pafos e Leverkusen. Com 1 ponto Villarreal, Copenhague, Olympiacos, Kairat, Almaty. E com 0 Benfica e Ajax.